Live de hoje, então, tema rico de hoje, como viver de juros. 10 passos simples de tudo que precisa saber. Já estamos no aquecimento aqui. Bom dia, pessoal! Quem tá animado aí para viver de juros? Vamos lá, então? Papel e caneta na mão para fazer as anotações. Não há tempo que volte, amor. Dá um bom dia aí, coraçãozinho na mão, nos aquecimentos. O tema vai ser bem leve, tá? Deixa eu abaixar o Lulu Santos aqui. O tema vai ser bem leve em cima dos passos que realmente importa pra gente aprender a viver de juros. E eu quero agradecer a seguidora, a aluna que me deu essa ideia, que me pediu esse tema, para abordar esse tema aqui. Ela já tá passando por aí, inclusive, porque a gente fala, né, de acumular juros, de render juros. Bom dia, Dani! E vamos entender primeiro o que significa esse tal de juros, né? Que efeito que tem. E eu prometo, ó, não vou passar a fórmula matemática. Se dependesse de mim aqui para entender de matemática, para viver de juros, eu acho que até hoje eu estaria bem distante dessa realidade aí, porque também nunca fui boa de matemática. Existem fórmulas e fórmulas para tudo isso que a escola nos ensinou, e pergunta se a gente decorou. Claro que não, porque ninguém foi lá ensinar pra gente na sala de aula a aplicabilidade, né? Se ao invés de ficar decorando fórmula, passando no quadro lá aquele monte de fórmula difícil na hora de estudar, alguém tivesse ido lá na escola, na sala de aula, e demonstrado o impacto pra gente de juros nos empréstimos, de juros de realidade de Brasil, tivesse simulado mesmo, né, no nosso bolso lá, e na outra ponta, sem ser nos empréstimos, na conta dos investimentos, alguém tivesse demonstrado lá o acúmulo disso, né, mês a mês, ano a ano, com certeza teria sido mais eficaz aí no aprendizado do que na decoreba. Mas, independente disso, ó, para isso tem isso aqui, uma calculadora simples, uma calculadora científica, uma calculadora HP, uma calculadora de celular, tudo isso resolve. Mas mais importante do que o cálculo é entender como que funciona, beleza? Então, primeiro aqui, ó, o que a gente vai abordar aqui, né, nesse como viver de juros, nesses 10 passos. Eu vou passar rapidamente aqui, primeiro pelo fundamento. Bom dia, a turma que está passando por aí. Então, primeiro pelo fundamento, o que é juros, como que os juros funcionam nos empréstimos, como que esse sistema de juros também funciona nos investimentos e a nossa realidade aqui de juros de Brasil, beleza? E aí depois a gente entra assim no exemplo, numa possível matemática aí. Bom dia, galera aí da nossa live matinal que já está passando lá. Então a ideia é zero matemática, não é decorar, não é ficar falando bonito, não é termo técnico, é mostrar no fundamento, porque olha só, taxa de juros, taxa Selic, CDI, as fórmulas a gente já esqueceu. A taxa que vai ser no futuro a gente nunca vai saber. Então não adianta decorar, né? Não adianta decorar número, a gente tem que saber o impacto, o fundamento disso na nossa vida mesmo, na ponta dos empréstimos e na ponta dos ganhos, né? Através dos investimentos. Porque com certeza, se as pessoas entendessem um pouquinho do fundamento, poderia até não estar investindo ainda, mas se já estivesse só pegando menos empréstimo, né? Já seria muito bom. Ó, manda aviãozinho aí para quem vocês acharem que pode ser útil, para quem ainda está pagando juros, para quem não investe porque não sabe o que é juros, para quem que acha que viver de renda passiva, viver desse acúmulo de juros aí é algo muito distante, muito impossível. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então compartilha, manda um aviãozinho aí, faz a sua parte aí de patrocínio do conhecimento, da semente aí para a gente prosperar esse conhecimento, beleza? Bom dia a turma que veio chegando por aí. Então vamos bem direto aqui, tá? Que a ideia é zero enrolation aqui. Legal. Então vamos lá. O que é juros? Olha só, vou partir do princípio. O que é juros? Pensa assim, ó. Juros é um preço que se paga pela disponibilidade de qualquer bem, não só dinheiro. Então, um bem, quando você empresta um bem, empresta um carro, empresta um objeto seu para alguém, você concorda que só o fato daquele objeto, daquele bem não estar com você,
Você pode não estar ganhando nada, mas só o fato de você ter disponibilizado aquele bem que não está mais com você, isso não tem um custo? Isso não tem uma perda? Você não está deixando de usar de algo que é seu, deixando disponível para alguém? Então, os juros é essa correção que se paga pela disponibilidade da gente estar utilizando o recurso de alguém ou emprestando o recurso de alguém, né? Então, no caso do dinheiro, é os juros que se paga pelo empréstimo, né, desse bem ou do recurso financeiro, no caso do dinheiro. Então, é como se fosse um aluguel. Se você empresta o seu dinheiro para alguém, esse dinheiro não está mais com você. Você está disponibilizando esse recurso que poderia estar sendo usado para outras coisas aí na sua mão, no seu bolso, no seu colchão ou na sua conta bancária e ele não está com você. Então, o fato de você disponibilizar ele para alguém, existe uma perda para você. E além dessa perda, você também não quer voltar com esse recurso no 0 a 0, né? Você quer voltar tendo um ganho, além de uma correção para proteger, mesmo ali para você não voltar com perda, de preferência quer ter um ganho. A mesma coisa é quando a gente toma emprestado, beleza? Então, isso é o que é juros, tá? Os juros é uma taxa paga pela disponibilidade de se estar usando um capital, um recurso que não é nosso. A gente está pagando um preço, pagando um aluguel mesmo para um recurso que não é nosso. Ou pagando ou recebendo, beleza? Então, esse é o conceito de juros, simplesmente isso. Alguma coisa não está na minha mão, está na mão de alguém. Eu preciso receber alguma coisa disso. Então eu estou usando algo que não me pertence. Estou pegando alguma coisa emprestada de alguém. Isso existe um preço, existe um custo, né? Porque essa pessoa banco, essa pessoa pai e mãe, essa pessoa amigo, essa pessoa governo, está disponibilizando para mim um recurso e isso tem que ter um preço. Então só isso que é taxa de juros, beleza? E aí como é que funciona então os juros nos empréstimos, como eu já adiantei aqui? Juros no empréstimo, então, é o preço que eu estou pagando por usar algo que não é meu. E esse algo, nesse caso, é o quê? Um dinheiro. Então, empréstimo, gente, eu estou usando um dinheiro que não é meu. Repito para você e para todo mundo. Quando eu pego um empréstimo, eu estou assumindo que eu estou usando um dinheiro antes de ter. Eu estou usando um dinheiro que não é meu. Eu estou comprando algo com um dinheiro que eu não tenho. Beleza? E aí o fato desse dinheiro estar comigo, né? Ou seja, eu estou pegando um empréstimo, ele já não está mais com o banco ou com o dono do dinheiro, que seja lá quem quer que seja, sua família, seu amigo, ou seja o dinheiro do governo, eu tenho que pagar. Para quem for, eu tenho que pagar uma taxa de correção. Para que essa pessoa, quando receber esse dinheiro de volta, essa pessoa ou essa entidade receba esse recurso corrigido, protegido da inflação, né, que é aquilo que corrói o poder de compra, e também ganhando, porque quem está disponibilizando algo emprestado não quer receber de volta com perda, né? Senão seria uma operação, uma negociação aí bem pouco inteligente. Estamos passando por aqui por enquanto, pessoal. Olha, o que é juros, como que funcionam os juros nos empréstimos, agora na outra ponta, como que funciona os juros nos investimentos e depois nos juros do Brasil, tá? Só essa introdução aqui antes da gente entrar mesmo num pouquinho da matemática simples, descomplicada, sem fórmula. Não sou titia de matemática aqui, se eu dependesse de ser titia de matemática eu estaria bem quebrada, porque nunca fui de decorar, minha cabecinha é meio lenta para processar matemática, mas isso nunca me impediu de investir. Eu sempre entendi o funcionamento, muito menos do que a decoreba das fórmulas, até porque sempre tive calculadora debaixo da minha mão, dentro de qualquer bolsa. Então, se eu dependesse de decoreba, com certeza eu não tinha investido, mas isso nunca foi não ser boa ou não dominar aí as fórmulas de matemática, nunca foi impedimento para investir. Beleza? Então é isso aí, atualizando quem está chegando por aí, é disso aí que nós vamos falar. E aí, como é que funciona então agora os juros nos investimentos, né? Juros no investimento é a remuneração, é o ganho pelo fato do investidor. Então, eu, investidor, estou disponibilizando o meu recurso na mão de alguém. Vou fazer isso de graça? Vou fazer isso a qualquer preço? Vou fazer isso sem ter um prazo de devolução ou sem saber para quem que eu estou emprestando? Também não. Então, juros nos investimentos aqui, praticamente falando nessa linguagem de empréstimo, eu posso falar só de renda fixa, porque vocês vão ver que na renda variável o sistema é diferente quando a gente for falar de juros acumulativo aqui na renda variável, mas na renda fixa sim. E eu vou entrar um pouquinho mais aqui no passo 7, eu vou entrar um pouquinho mais nos juros na renda fixa, tá? Como que a gente faz para acumular juros através da renda fixa? Mas nos investimentos em geral é uma remuneração, ou seja, um retorno, um ganho, pelo fato do investidor ou do dono desse dinheiro estar disponibilizando o seu recurso. Olha que simples, não precisa ser mais complicado
mais teórica e mais técnica que isso não. Juros é uma troca, é algo que você ganha ou que você paga por estar utilizando algo que não é seu ou cedendo alguma coisa que você pertence a alguém, né? No caso aqui do mercado financeiro, dinheiro que estamos falando. Alright, até aí, ok? E aí, é importante lembrar isso aqui também, ó. Como que é a realidade de juros no nosso país, no nosso Brasil, né? Porque sim, cada país, cada economia tem o seu próprio sistema e a sua própria realidade de economia mais fraca, mais forte, economia mais madura, economia mais imatura de juros e de economia. Então, qual que é a realidade, qual que é o histórico de juros no Brasil aí, sem depender de economia, de ser nenhum economês, de ser nenhum grande leitor de tudo aí? O que vocês já ouviram falar sobre a realidade de juros neste nosso país? Qual que é o histórico? Qual que é a primeira informação, a primeira lembrança que te vem aí quando você pensa de realidade de juros no país? O que vem à mente? Me conta aí. Mas qual que seria, o que você chutaria assim, na sua memória de realidade de juros no Brasil? O Brasil é um país de histórico de que modalidade de juros? Ou o Brasil não tem juros, será? O Brasil é um histórico de juros descontrolado? O Brasil é um histórico de juros fixo, congelado? O Brasil é um histórico de juros recorde? Juros mais altos do mundo, olha só isso. O Brasil tem um histórico de um dos juros mais altos do mundo. Então, olha só, qual que é a conclusão rica aqui? Se tem os juros de empréstimo e os juros de investimento, os dois são balizados pelo mesmo juros. Os juros é um só, né? O que pode variar é o momento cíclico aí da economia de cada país. Mas se o Brasil é um histórico de juros alto, nós somos um país que é bom para pegar dinheiro emprestado ou para disponibilizar o nosso dinheiro à troca de juros? Qual que é a melhor realidade de um país como o Brasil de juros muito alto? É melhor pegar empréstimo, que a gente está pagando o tal dos juros, ou disponibilizar o nosso recurso em troca de juros? Não precisa, né? Ir muito longe, nem ser mega gênio para chegar a essa conclusão. Então aqui é um lugar que sempre teve histórico de juros altos, sempre foi uma super oportunidade de se investir. E pensa bem, olha só, os gringos lá fora enxergam isso aqui. Por isso que quando o nosso juros está bem alto, apesar de que, né, tem um fator aí também de economia em risco, talvez de economia não saudável, mas os juros, as pessoas lá de fora, os investidores estrangeiros percebem essa oportunidade e trazem o dinheiro dele para cá. E às vezes a gente aqui, o próprio brasileiro, não está usufruindo disso, né? Está pagando empréstimo, pagando juros altos, ao invés de mudar, trocar, inverter essa mão aí e pegar e investir e receber esses juros altos. E aí é muito comum também umas vozinhas nesse momento pensarem assim, Flávia, mas eu sei que o juros já foi alto, mas agora mesmo não está valendo a pena, né? Agora o juros está muito baixo, está rendendo muito pouco. E primeiro que esse render pouco é muito relativo, né? Porque depende do quanto você sabe investir e o quanto você está antenado aí nas oportunidades. Mas aí a pessoa já usa essa vozinha de desculpinha aí para falar, não, mas agora está rendendo pouco, não vou investir. Mas olha só, no passado estava rendendo muito mais, você já não investia. E aí estava pegando empréstimo do mesmo jeito. E aí hoje, mesmo com juros mais baixos, os empréstimos continuam sendo muito caros. Quer dizer, a redução dos juros para quem é tomador, para quem vai no mercado pegar empréstimo, continua alto. E pergunta se as pessoas deixaram de pegar empréstimo. Muito pelo contrário. Uma mínima redução na taxa de empréstimo fez com que os financiamentos estourassem muito mais aí, porque as pessoas enxergam essa mínima redução como oportunidade, mas elas preferem abrir mão de um pequeno ganho que seja na renda fixa, mas é ganho. Pagar é sempre pagar, né? É rasgar, é jogar dinheiro fora. Não importa se é muito ou se é pouco. Você está pagando, você está rasgando o dinheiro e doando para o banco. Agora, ganhar também é sempre ganhar. Não importa se hoje está pouco, mas está entrando sozinho no seu bolso. Então, vocês percebem aqui que entender juros é até fácil. Agora, entender a cabeça do ser humaninho que faz essa troca, só mandando os seus neurônios lá para a NASA, para o Pentágono, investigar e analisar.
Porque a pessoa prefere pagar um juros alto no empréstimo, mas que reduziu um pouquinho e está perdendo, está jogando dinheiro fora, do que receber um dinheiro fácil e rápido. Fala assim, você quer ganhar um dinheiro fácil? Não, não quero. Você quer pagar um dinheiro caro? Quero pagar. É mais ou menos assim a cabeça do ser humano, né? Então, nesse termo aí de pegar emprestado, de se pagar um aluguel, é isso. Você quer pagar pelo aluguel do dinheiro ou quer receber juros, não importa se é pouco ou é muito, tá entrando sem você fazer nada. Você quer receber esse aluguel. Ok até aí? Então passamos por esses 4 aqui, ó. O que é juros? Juros nos empréstimos, juros nos investimentos e a realidade de juros no Brasil, ok? E aí vamos entrar um pouquinho mais aqui, voltando na escolinha, vamos entrar aqui na juros simples e juros compostos, tá? Sem fórmula ainda, sem matemática. A questão aqui é o fundamento, o entendimento. Juros simples é assim, ó. Aí eu queria que a Lúcia ricamente, cala a boca, Bu, me contasse aí se tá fazendo sentido, se tá entendendo, né? Que foi a aluna que me pediu aqui essa explicação bem mastigadinha, bem desenhadinha. Pensa assim, ó. O juros simples, ele vai incidir sempre sobre o montante principal ou sobre o montante inicial, quer dizer, aquele recurso que você começou a fazer a conta lá. E ele é simples por quê? Porque ele não se acumula. Então ele não continua incidindo sobre o montante que vai crescendo ao longo do período, ao longo do prazo do tempo que foi determinado aí. Então o juros simples ele incide uma única vez. Tá? Ele incide só sobre lá, uma única vez não, né? Depende do período, mas ele incide sempre sobre o montante principal, sobre o capital inicial lá que a gente está sendo envolvido. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu pegar R$1.000, vamos pensar numa operação aqui. Eu tenho R$1.000, eu vou combinar ele a 10% de juros ao mês por 3 meses, né? Então, eu vou emprestar para alguém aí meus R$1.000 a uma taxa de 10% de juros ao mês pelo período de 3 meses. Nos juros simples, o que acontece? Fazendo uma matemática simples aqui, ó. O que é 10% de juros de R$1.000? É a 10ª parte de R$1.000. Então, 10% de R$1.000 é R$100. Concorda até aí? Mastigadinho mesmo, gente, sem precisar de fórmula. Com o diretor do lado tá melhor ainda. Então, 10% de R$1.000, né? Então, no primeiro mês, a correção desse meu capital de R$1.000 vai ser R$100. Né? Então, no mês 1, tá dando para você ver aí embaixo? Ó? No mês 1, os meus R$1.000 mais R$100 vai ser 1.100. No mês 2, esses 10% também vai incidir sobre os R$1.000. Então, ao longo dos 3 meses, a correção dos juros combinado vai incidir sempre lá, vai exercer a correção sempre sobre o montante, sobre o capital inicial. O montante é o que se acumula, capital é o dinheiro que a gente começou a disponibilizar aqui na operação. Então, no mês 2, também 10% de 1.000 continua sendo 10. E no mês 3, também 10% de R$1.000 continua sendo R$100. Então, eu acumulei R$100, que foi 10% no mês 1, mais R$100, que foi 10% no mês 2, mais R$100, que foi 10% de 1.000 no mês 3. Isso é juros simples. O juros simples, ele incide sempre pelo montante inicial, ele não vai se acumulando. Beleza? Então, 10%, 3 meses seguidos sobre os R$1.000 é R$100, mais R$100, mais R$100. Ou seja, no final eu vou ter R$1.300. Ok, até aí tira um print da tela aí depois pra você comparar os juros simples com os juros compostos. Então, essa é a matemática muito pouco usada, tá? Claro, os juros simples. Então, vamos agora para o mais falado, que é os juros compostos. Os juros compostos, eles não são pagos apenas sobre o valor principal inicial, mas também sobre os juros que vão se acumulando em relação ao principal nos períodos aí anteriores. Então, por isso, os juros compostos são chamados também de juros sobre juros. É juros sobre juros. Por quê? Porque o valor ele é corrigido sobre aquele outro valor do mês passado que também já foi corrigido. Por isso que ele é composto, porque ele se acumula. Lembra do simples? Ó? O simples ele não se acumula, ele incide lá só sempre sobre o 1.000. Pode passar 10 meses, pode passar 10 anos. O juros simples vai ficar incidindo ou impactando sempre o mesmo valor inicial que era os R$1.000. Os juros compostos não. Aí vamos usar o mesmo exemplo aqui de R$1.000 a 10% de juros ao mês pelo prazo de 3 meses, tá? Então, R$1.000 no primeiro mês. Quanto que é 10%
de juros de R$1.000, é R$100, ok? Essa conta você pode, né, saber fazer aí dividindo a 10ª parte ou 10% sobre 100, 10% é sempre 10, né, transformando em decimal, 10 dividido por 100 vezes o 1.000, que é o montante que está incidindo, ou jogar na calculadora, cada um faz da forma que tiver mais familiaridade aí. Quando eu quero, por exemplo, saber 5%, né? Se 10% eu já sei que é 100, 5% de 1.000 nesse mesmo montante aí já fica mais fácil. Todo mundo tem uma lógica aí na sua cabeça. Se não, ó, não ocupa espaço mental à toa para decorar isso, se você não vai ter utilidade. Tem a calculadora, tem o sistema, né, de informação aí para googlear e para calcular tudo pra gente, que é para facilitar. Não se preocupe com isso. Isso é estudar, isso é o que não funcionou na escola, que é estudar e decorar. Aprender funciona, porque é quando você descobre a sua fórmula de perceber, de calcular por você mesmo, e não importa o método, importa é funcionar. É por isso que tanta coisa que a gente estuda e decora não funciona, porque vira decoreba, vira um monte de informação, e hoje o acúmulo de informação é maior ainda, e aí essa informação não se transforma em conhecimento, muito menos em sabedoria aplicável na vida prática, tá? Então cada um acha a sua solução aí para chegar nesse número. Eu tô mastigando um pouquinho a mais aqui para vocês, que é a forma que eu uso. Então aqui nos juros compostos, ó, no primeiro mês, no mês 1, os meus R$1.000 corrigido a 10%, ok, vai ser R$100 de correção, eu vou ter 1.100. E aqui começa a maravilha dos juros compostos, ó. E no mês 2? O que você está enxergando aí, Lúcia? Me conta aí no mês 2, olha só. Os meus 10% de juros, nos juros compostos, se agora ele é acumulativo, ele vai incidir sobre os mesmos 1.000? Não, porque no meu mês 1, os meus 1.000 já não viraram 1.100, com os 10% lá de correção no mês 1? Então agora é 10% sobre 1.100 no mês 2. Que aí vai dar 10% de 1.000, ok, era 100. 10% de 1.100 já vai dar 1.210. Beleza? Aí é simplesmente a matemática dos juros compostos aí, porque o montante não é mais o inicial. Aquele montante que era inicial, ele já virou 1.100. Ele não congela mais nos 1.000. A partir de agora, ele é 1.100. Agora, no mês 2, ele já virou 1.210, porque acumulou. Isso, o próprio nome já diz. Por isso que ele é composto, ou seja, é juros sobre juros, o valor vai corrigindo sobre um valor que já foi corrigido. E aí no mês 3 é 10% sobre quê? Sobre os 1.000? Sobre os 1.000? Não, esquece os 1.000, esse 1.000 já nem existe mais. No mês 3 é 10% sobre 1.210, que aí dá 1.331. Então isso simplesmente é o tão falado fator acumulativo aí dos juros compostos. Aqui, como eu fiz um prazo bem curtinho de propósito mesmo, para ficar fácil de explicar, aqui a gente consegue fazer na mão, mês a mês. Quando a gente passa a ver aí 10 meses, 12 meses, 10 anos, fica difícil de fazer isso na mão, né? E aí a calculadora tá aí para isso, né? Tem fórmulas para calcular ou fórmulas de se montar essas posições mesmo, e a calculadora já nos dá isso, beleza? Juros compostos é sempre isso, é juros sobre juros. Você já captou aí, juros compostos é sempre esse fator acumulativo. E aí eu vou mostrar para vocês na vida real aqui nos investimentos como que a gente transforma isso em retorno, em renda passiva e tudo mais. O fato é, o item 6 aqui, a gente passou os juros, os tipos de juros foi o item 5, tá? Dos 10 passos aqui. Agora eu tô no item 6, é o fator tempo. O que acontece, né? Entre os juros simples e os juros compostos é que por períodos maiores, tanto na aplicação quanto no empréstimo, a correção dos juros compostos vai fazer com que o valor final recebido através dos investimentos ou pago através dos empréstimos seja bem maior do que o valor inicialmente aplicado ou emprestado. Então o fato é, o fator tempo, tanto nos empréstimos, quando a gente pega emprestado, quanto nos investimentos, o fator tempo ele tem um peso muito grande. Então não importa se os juros é 10% ao ano para o empréstimo, né? Para um financiamento imobiliário aí, por exemplo, 10% ao ano. Se eu for financiar esse imóvel num período de 5 anos, de 8 anos ou de 30 anos, o fator juros composto cumulativo vai ter um peso muito maior em função desse bolo, dessa bola de neve que vai crescendo nos empréstimos. E o brasileiro não faz essa conta, né? Ele prefere pegar lá o financiamento de 30 anos porque ele só olha o quê? A parcela
de R$800 cabe no meu bolso. Ele nem calcula a taxa e nem pensa nessa progressão cumulativa que esse efeito de juros composto vai gerando na bola de neve do empréstimo dele. Em contrapartida, nos investimentos é a mesma coisa, né? O fator tempo vai crescendo essa bola de neve, esse colchão que vai gerando. Então, o quanto maior o prazo, sempre vai ser maior o acúmulo dos juros sobre os juros. Esse bolo vai crescendo, tanto nos empréstimos quanto nos investimentos, beleza? Essa é a importância fundamental do fator tempo. Bola de neve só se for na positiva. Total, isso aí. Tudo ok aí? Denise, Dani, Vander, galera que passou, Everton, Daniel, a Lilian. Tem uma galera mega rica aí, interessada em viver de juros. Quem não quer, né? Viver de juros de forma descomplicada, sem ficar achando que isso tem que ser um sonho, algo inatingível, ou para quem já nasceu rico. Não, é pelo contrário. Constrói essa metodologia é justamente quem precisa, é quem não nasceu rico, pelo contrário. E aí, como viver então? Não, como é que funciona então os juros na renda fixa? Como que funcionam os juros nos investimentos? Renda fixa é uma modalidade de investimentos para quem está entrando no mercado, né? Iniciando aí a construir seus primeiros investimentos. Ou para reserva de emergência, que é aquele primeiro colchão disponível que a gente deixa, tem que ser na renda fixa, ou também para a sua parcela conservadora da sua carteira aí, tá? Tem que ser na renda fixa. Eu ouvi uma ontem que eu gostei muito, olha só. Ninguém é tão agressivo, tão arrojado ao ponto de não ter nada de renda fixa e também ninguém tem que ser tão conservador, mas tão conservador ao ponto de ter zero de renda variável. Então nenhum dos dois extremos justifica, né? Ah, eu sou totalmente conservador. Não justifica, você deve ser medroso ou não deve saber o que está fazendo, porque não justifica ninguém ser tão conservador ao ponto de não ter nem 5% em renda variável. E o contrário é verdadeiro, não justifica ninguém ser tão louco, tão agressivo na renda variável ao ponto de não ter nada e de repente se protegendo um pouco, mantendo o seu patrimônio na renda fixa, né? São os dois extremos aí. Então, como que funcionam os juros na renda fixa, que é muito fácil de entender. Olha só, a gente está falando o tempo inteiro aqui de disponibilizar um recurso, né? Tanto para emprestar quanto para tomar emprestado, nas duas pontas. Então, os juros é combinar uma rentabilidade. E aquela rentabilidade combinada nessas duas modalidades de empréstimo, tanto quem está colocando o seu dinheiro para render, na renda fixa também está emprestando, quanto quem está aí, infelizmente, pegando empréstimo ainda. Existe uma rentabilidade combinada. E aí, se eu estou emprestando, vamos voltar aqui para o lado do investidor, se eu estou emprestando, disponibilizando meu dinheiro, eu quero saber qual que vai ser esse combinado, quanto que essa outra parte aí vai me pagar. Eu não vou emprestar meu dinheiro sem saber quanto que você vai me devolver, não. Tem que ter um combinado. Nem que seja um combinado atrelado a algo, né? Atrelado à inflação, atrelado à Selic, ok, mas é um combinado nosso. Eu vou querer saber também para quem que eu estou emprestando e até quando, né? Então, qual que vai ser o combinado, em qual taxa esse empréstimo aí, essa negociação vai acontecer, para quem que eu vou disponibilizar e até quando. Eu quero saber quando que esse recurso vai voltar, né? O banco também, quando empresta dinheiro pra gente, ele combina. A primeira coisa ali é o prazo, né? Se vai ser em 24 vezes, em 36 meses, esse empréstimo tem um prazo. Experimenta não pagar para você ver o que vai virando aquela parcela ali. Então, na renda fixa é isso, a gente vai disponibilizar nosso dinheiro investido. E quem são as figuras aqui nas modalidades de investimento que a gente pode emprestar? São duas na renda fixa. Ou são os próprios bancos, que aí são a sopa de letrinhas lá, que são os produtos bancários de renda fixa, poupança, CDB, LCI e LCA, acabou, é só isso. Não precisa entender o que significa cada um desses, são renda fixas. Você tem que entender ali que tipo de prazo e que tipo de taxa. Você já sabe que você está colocando na mão do banco. Pronto, isso são produtos de renda fixa bancários. E a segunda modalidade é o governo, nos títulos públicos, né? E aí tem lá os tesouros, os produtos dentro, debaixo lá do tesourão, que é o Tesouro Direto, que é a plataforma onde a gente vai colocar nosso dinheiro na mão do governo, que são os títulos públicos. Aí tem o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. Beleza? Então, os juros na renda fixa funcionam assim. É um empréstimo, a gente está disponibilizando ou para o governo ou para o banco, só existe esses dois. Existe um terceiro, mas eu não acho que é para quem está começando, e nem para o investidor inteligente, nem para o investidor de propósito, que é através das debêntures, né, de emprestar para empresas privadas, muito mais arriscado, muito não tem proteção, como nos bancos tem, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E eu entendo assim, quem está na renda fixa quer o quê? Quer proteção.
tem mais um viés conservador, que é mais manter patrimônio. Se eu quero proteção, para que eu vou investir em coisa tão arriscada para ganhar mais? Se eu quero ganhar mais e quero arriscar mais, eu vou logo para a renda variável, né, que tem um sistema próprio para isso. Então, só para não ser negligente aqui, que existe só esses dois, para os meus haters aí depois não achar que é porque eu não sei, não, eu acho que o inteligente mesmo para o investidor iniciante e para o investidor que tem a clareza aí do seu propósito de escolher seus produtos é renda fixa em bancos, porque tem proteção sim, tem prazo bom, tem taxas boas, principalmente nas corretoras, e renda fixa para o governo, que é o risco soberano, mais seguro que tem. E aí essa renda fixa é um empréstimo, gente, tá combinado, você vai receber uns juros de volta sobre isso. Estou explicando aqui, entrei um pouco mais na explicação do produto renda fixa, mas é para falar sobre o sistema de juros que a renda fixa gera. Vai te gerar um combinado, e esse combinado tem um prazo. E essa pessoa, essa entidade que você disponibilizou seu recurso, você que escolhe. Você quer colocar na mão do governo ou na mão dos bancos? Cada um tem suas particularidades, suas características aí. Mas isso é um assunto para outra live. Agora vamos lá para uma parte matemática de viver de renda passiva. Como viver de juros nesses investimentos de renda fixa, então? E aí tem duas formas, né? Vamos pensar aqui num exemplo de alguém que já tenha um recurso inicial. Então, alguém que tem lá 50 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, não sei. Ou uma pessoa que vai vender, vou vender meu carro de 40 mil, vou vender meu apartamento de 200 mil e vou investir. Então, ok, existe essa realidade e aí talvez seja mais simples de se fazer uma conta, né? Você vai pegar esse montante inicial, vai fazer uma conta aí de um produto de renda fixa por um prazo X, de acordo com o objetivo, se você quer transformar esse dinheiro daqui a 5 anos numa viagem, numa aposentadoria, ou você quer transformar ele em 20 anos, em que tipo de renda que ele pode te retornar, não sei. Mas o mais gostoso, o mais educativo e o mais comum, né, das pessoas aí que estão começando, que não tem esse recurso todo para começar, é começar do zero. Então é colocar uma grana mês a mês na melhor taxa possível combinada, de forma que a gente continua aportando todos os meses. E o que vai acontecer? O bolo vai crescendo, o efeito juros compostos, juros sobre juros vai se acumulando, ele vai rendendo sozinho, mas eu também continuo fazendo os meus aportes mensais e não mexo até o ponto que aquele colchão, né, que eu planejei, que eu enxerguei aí por um tempo, ele vai se formando para o montante que eu tracei o meu objetivo. Então, ele é certo. Na renda fixa, essa previsibilidade existe. É combinado, você consegue enxergar, né? Existem possíveis vulnerabilidades em função da taxa de juros, mas mesmo assim, a gente está falando aqui de 10 anos, de 20 anos, a gente consegue também ir manobrando, e às vezes essa mudança da taxa de juros, ela vem até para melhor, ela não vem só para pior. Às vezes a gente traça um plano aí de que vai conseguir investir a 7% a 8% ao ano, mas de repente os juros dão uma empinada, o nosso plano acelera mais ainda, né? Então não é pela possível imprevisibilidade da taxa de juros que a gente vai deixar de desenhar um plano e desse plano realmente acontecer. Até porque pode ser que a gente planeje, não, daqui a 20 anos, se eu fizer esse montante, eu vou mostrar uma conta aqui, eu vou ter R$1 milhão. E aí se deu alguma coisa muito errada com a taxa, você tem só 800 mil, olha só que triste. Nossa, ao invés de 1 milhão, eu só tenho 800 mil reais. Mas tem, né, criatura? Até porque os 20 anos passou de qualquer jeito. Se você atingir 1 milhão 800 mil, não mudou muita coisa. Agora, se não tivesse começado nada, em função dessa possibilidade do plano não ser cumprido, aí você teria zero, né? Ou então estaria aí pegando o empréstimo. Então não fique com essas desculpinhas, com essas resistências aí se um plano vai acontecer ou não. Foca no que você tem controle, porque o que não tem controle, não tem controle. E o tempo vai passar de qualquer jeito. E o tempo, ele é implacável. Ele passa mesmo, aliás, ele só passa. Então vamos fazer essa conta aqui, ó, para quem vai investir um valor mensal, para quem está começando do zero, não tem nada, não tem colchão, não tem recurso inicial, não tem carro para vender, para quem vai começar realmente do zero. Aí vamos fazer um cálculo aqui, ó. Essa pessoa vai começar a investir R$1.000, vai fazer isso por 10 anos, numa taxa combinada, numa taxa fixa de 10% ao ano. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Tira um print disso aí, por favor, depois marca lá nos stories e me marca e me conta o que você achou disso aí. Dessa conta aí, olha,
Então, uma pessoa que investir R$1.000, olha só, não comece com as suas vozinhas. Eu não sei se esses R$1.000 vai sair da sua renda. Eu não sei se você ganha R$1.000 e acha R$1.000 muito difícil. Eu não sei se você ganha R$10.000 e R$1.000 por mês parece impossível. Eu não sei se você pode, se você trabalha, é assalariado, mas você pode vender alguma coisa gourmet, ensinar, prestar uma consultoria, levantar R$1.000 por mês para fazer esse plano. Eu não sei. Eu só sei que isso é viável para qualquer pessoa. Tá? Tanto saindo da própria renda, tanto reduzindo o custo, tanto melhorando as escolhas, diminuindo o padrão de vida, quanto sim puxando a renda para cima, fazendo uma renda extra ou aumentando os seus ganhos também aí na sua atividade profissional. Se a sua vida, se a vida da pessoa que você mais ama dependesse de você gerar R$1.000 a mais por mês, você geraria? Então pronto. Então você respondeu que sim, que é possível, então é porque é possível. Olha, chuva de corações. Então, o que acontece com essa pessoa aqui que decidiu investir R$1.000 por 10 anos nessa taxa de 10% por ano? O que acontece? Olha só. No final de 10 anos, estou aqui na parte A ainda, tá? Na simulação na parte A aqui. No final de 10 anos, essa pessoa vai ter acumulado, com os juros, R$201.000 nesse prazo de 10 anos. E quanto que saiu do bolso dela? Quanto que saiu, quanto que ela disponibilizou nesses aportes fixos aí, ó? Então, um ano tem 12 meses, né? Então, 12 vezes 1.000, R$12.000, vezes 10 anos, essa pessoa colocou R$120.000. Então, a força física, a força do trabalho, a força do investimento dela foi de R$120.000. E ela vai ter R$200.000. É quase que o dobro em função dos juros compostos. 10% é uma taxa viável? É uma taxa viável, sim. Pode não ser fixa, vai ter ano que vai ser 7, vai ter ano que vai ser 12, mas é uma taxa perfeitamente viável, sim, para se traçar um plano, ok? Hoje mesmo aqui no Tesouro Direto, ó, tem pré-fixado de 7%. E olha que a taxa de juros está na menor patamar possível. Daqui a pouco, quando essa taxa começar a voltar, o próprio Tesouro Direto vai corrigir, vai ajustar os títulos dele. A gente vai encontrar no Tesouro Direto que é até a menor rentabilidade, por ser o mais seguro, mas você encontra fácil, não precisa nem em corretora, nem em banco. Imagine então nas boas corretoras aí, se não se encontra bem próximo de 10%. Não precisa ser nenhum gênio, nenhuma operação mirabolante, tá? Então 10% é perfeitamente viável e factível, sim. E você vai melhorando, e vai ter ano que vai ser menos, depois vai ter ano que vai ser mais. 10 anos, né? É um horizonte aí já de médio para longo prazo. Muita coisa pode acontecer. E aí o exemplo B aqui, ó, é que se você permanecer fazendo esse investimento de R$1.000 por 30 anos, o que acontece? 12 mil todo ano por 30 anos, você vai ter colocado R$360.000 do seu bolso. E sabe quanto que você vai ter? Sem corrigir, hein? Sem mudar o seu esforço. Quer dizer, você passou 30 anos tirando só R$1.000. Seu salário pode ter aumentado, a sua capacidade de gerar renda, você pode ter ficado mais habilidoso, mais inteligente, mas você continua a mão de vaca, você tira só R$1.000 por esses 30 anos. Quer dizer, é um plano muito conservador, né? O ideal é que conforme a nossa renda vai crescendo, a nossa capacidade de gerar, de produzir e tudo, a gente vá aumentando em 10% os aportes, mas aqui eu congelei. Então você ficou 30 anos tirando R$1.000 do seu bolso. Em 30 anos você vai ter R$2.093. Você colocou, saiu do seu bolso 360 mil e você vai ter R$2 milhões, mantendo esse plano por 30 anos. Beleza? E aí, o que eu faço então? O que eu faço com esses juros, Flávia? Tá, eu acumulei, aí como que eu trago, como que eu passo a usufruir dessa mesada, né? Desses rendimentos? Então, vou aqui para a renda passiva, ó, e agora, ok, eu quero usufruir dele. Então, vamos lá no exemplo A. Eu quero usufruir desse montante acumulado, né? Então, no exemplo A, ó, volta aqui, ó. No exemplo A, a gente acumulou 200 mil por 10 anos. Bem mais de duas... o exemplo A deu quase 2 vezes, né, mames? O exemplo B já deu quanto aí? 2 milhões dividido por 300. Já deu 5 vezes o exemplo B. Então, aqui no exemplo A, a gente acumulou 200 mil. Aí, se eu quero usufruir, se eu juntei esses 200 mil, como que eu faço para viver deles, né? Se eu já cheguei aí nessa época de usufruir, de transformar esse meu recurso em renda. Olha as maravilhas que isso traz aqui, gente, olha só. Então, eu quero usufruir, aí eu vou usufruir, possivelmente, eu estou simulando aqui, tá, gente? Isso aqui é uma simulação
a mesma taxa. Então, se eu acumulei 200 mil, tá lá investido, meus 200 mil é esse montante final que eu cheguei. Se eu continuo fazendo ele render 10% ao ano, vocês concordam que ele vai render 20 mil por ano? Então, 200 mil parado, congelado, rendendo uma taxa de 10% ao ano, ele vai me render 20 mil. 20 mil dividido por 12 vai me dar uma renda mensal de 1.681. Olha só, como que um esforço longo de R$1.000 por mês volta para a gente em forma de renda de 1.600. Você fez um esforço por um tempo disponibilizando R$1.000 e agora você tem uma renda garantida entre aspas, né, dentro desse plano simulado aqui de R$1.600. E o que acontece aqui que enquanto você vai usufruindo dos 1.600, o seu montante de 200 mil continua lá. Se está rendendo 10% ao ano, você está usufruindo da sua mesada, né, do seu novo salário, do seu novo complemento da sua renda de R$1.600, o que acontece com os 200 mil? Nada, você está tirando só o ganho, né? Você está ali só comendo o fruto, mas a semente, a árvore continua lá te dando novos frutos. Então, se um dia você resolver falar assim, agora eu não quero mais viver desses 1.600, eu quero pegar esses 200 e torrar ele todo. Ok, você matou a galinha dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro estava ali produzindo os ovinhos. A gente pode, de preferência, consumir os ovinhos de ouro e deixar a galinha ali produzindo novos ovinhos, mas se chegar no momento da vida, se você quiser lá usufruir do montante inteiro, o que eu quero explicar aqui, enquanto a gente vai vivendo essa renda mensal, além de ter essa renda que é maior do que a gente investiu lá atrás, que a gente já viu que ela é bem maior do que os R$1.000 que a gente colocou por 10 anos, além disso, você dorme tranquilo, sabendo que você tem 200 mil reais lá, tá? Nesse exemplo. E no exemplo B, então, isso é investido onde? Depois eu falo aqui sobre como que a gente escolhe os investimentos, tá? Quero usufruir do montante acumulado em 30 anos, né? Então, na mesma taxa, se eu acumulei 2 milhões, eu vou deixar esses 2 milhões rendendo 10% ao ano e esses 2 milhões vai me dar uma renda, os 2 milhões de 10% ao ano vai me dar uma renda anual de 209 mil reais ao ano. Então, isso dividido por 12 vai me dar um saláriozinho de 17 mil reais. Em função desse esforço de 30 anos, aportando R$1.000 a 10% ao ano. Lembrando aqui que eu estou usando a mesma rentabilidade, tá? De 10% ao ano. Já expliquei aqui para quem participou no início, se é difícil, se é fácil conseguir 10% ao ano, gente. Com certeza não é na poupança. Quem que perguntou aqui? Kel, o único lugar que eu te falo que você não vai conseguir isso, com certeza, é na poupança, tá? Mas investimentos de renda fixa, nas modalidades mais alongadas, lembra? A gente está falando aqui de longo prazo, né? 10 anos, no mínimo, para um plano desse, é médio e longo prazo. E para 10 anos aqui, ó, eu já acho direto aqui, de cara, no Tesouro Direto, que eu estou aqui com o meu tesourinho aberto, ó, eu já acho aqui 7,37 congelado. Não é 10, mas é 7,5, já é quase 10, combinado. E mesmo assim, porque os juros hoje está muito baixo. E mesmo assim, você vai fazer 1.000 agora, quer dizer, 12 mil nesse primeiro mês, né? 1.000 a 1.000. Ano que vem vai ser outro combinado. As outras taxas dos outros anos vão ser outras taxas possivelmente melhores. Você para ver que na média, você chega muito perto dos 10% sim, sem contar com a possibilidade também da renda variável, tá? Então, o único fator aqui que influencia aqui no seu plano é o seu nível de conhecimento. A única coisa que eu preciso que vocês realmente invistam para esse plano dar certo é no compromisso da constância, da recorrência dos investimentos e em saber o que está fazendo. E não jogar um dinheiro aleatório ou se economizar justamente em investir no seu conhecimento, no seu aprendizado inicial para fazer seu plano dar certo. Porque se você economiza nessa etapa de entender o que está fazendo, você vai ficar vulnerável a qualquer dica ou ao conformismo e ao medo de deixar o dinheiro na poupança. Aí realmente não vai acontecer, gente. Mas não vai mesmo. Com medo, sem informação e refém da ignorância financeira dos bancos, dos gerentes, das pessoas mal intencionadas aí, se você abre a boca para falar que não sabe cuidar do seu dinheiro, vai vir um monte de gente querendo fazer alguma coisa com o seu dinheiro. E com certeza que não é a melhor opção para você. Então, a ignorância financeira sai muito cara pra gente. Só que ninguém pode, quem vai completar a frase aí? Ninguém pode te impedir de aprender. Eu tô aqui mastigando para vocês essa realidade. Então, onde que nós paramos aqui? Então, vamos voltar aqui. Captaram esse aí? Então,
com o plano de 10 anos, a gente usufrui de uma renda de R$ 1.600 e no plano de 30 anos, sim, a gente usufrui de uma renda de R$ 17.000. Beleza? Então, isso é para quem fizer esse compromisso, essa recorrência em algum plano. Ah, não tenho R$ 1.000. Não, vamos calcular para 500, vamos calcular para 300, depois a gente vai aumentando. Eu tenho que partir de algum número aqui para a gente simular. É essa a maravilha do acúmulo aí e da liberdade dos juros compostos. Vou falar isso aqui no finalzinho. E aí, como é que funciona também a renda passiva na renda variável? Porque olha só, na renda variável, o próprio nome já diz, não tem um combinado de retorno, não. Não tem um combinado de rentabilidade. Mas tem, e eu sei que isso é uma informação mais avançada já para quem está começando, mas tem um combinado de dividendos. Dividendos é o lucro que as empresas distribuem com os acionistas. Estou falando aqui de renda variável de ações. Quando a gente vai lá e compra cotas, pequenas participações das empresas, tipo Banco Itaú, Petrobras, Vale, Magazine Luiza, Banco Inter, que mais? Lojas Renner, que eu sempre falo dela aqui. A gente vai lá e compra pequenas participações. A gente é sócio dessas empresas. Por ser sócios, essas empresas têm a obrigação de dividir o lucro com a gente. Isso se chama dividendos. Então, o efeito dos juros composto, lembrando que a gente não está falando aqui de investimento, a gente está falando de juros, mas o efeito dos juros composto nas ações, na compra, nos investimentos de renda variável através de ações, se resume à quantidade de dividendos que eu vou recebendo e ao reinvestimento dos dividendos recebidos. Então, olha só, imagina que eu tenho lá uma quantidade de ações de uma empresa e eu consigo lá um dividendo anual de 10%, porque é assim que funciona. As empresas informam qual o percentual do lucro, que se chama dividendos, que ela vai dividir com a gente, beleza? Então, um acionista, se eu sou um acionista que eu tenho 1.000 ações e eu recebo lá 10%, ou seja, 100 a mais, é como se eu estivesse ganhando 100 ações a mais dessa empresa, né? Vamos supor que a empresa custe R$100 cada ação, eu tenho 1.000. A partir do momento que ela me devolve 10% em grana, vocês concordam que eu posso comprar mais ações dela? Ok? Então, é uma forma dos dividendos, eu vou recebendo em lucros, né, em participações aí da empresa e vou comprando mais ações. Então, se eu tinha 1.000 ações dessa empresa, agora eu sou um pouquinho mais sócio, agora eu tenho 1.100. E com 1.100, adivinha, como sócio, o que acontece? Meus dividendos aumentam. Porque o lucro é distribuído pela quantidade numérica de ações que eu tenho. Então, se eu tenho 1.000 ações, eu recebo X de lucro dessa empresa. Se meu pai que está aí tem 2.000 ações de uma empresa, da Petrobras, por exemplo, ele vai receber os dividendos proporcional às 2.000 quantidade de ações que ele tem, porque nós dois somos sócios, mas ele é sócio numa participação maior que eu. Se eu tenho 1.000, ele tem 2.000. Então, é nessa quantidade de recebimento, de proporção de dividendos e principalmente no reaporte, no reinvestimento, funciona o mesmo sistema de juros sobre juros. Recebe os dividendos, reaporta comprando mais ações. Comprou mais ações, você é mais sócio, você tem uma participação maior. Em função disso, você ganha mais dividendos. Ganhou mais dividendos, reaporta. E esse bolo vai crescendo igual no sistema de juros compostos. E aí o passo 10 aqui é o que eu faço sempre com os meus juros. Tenho tanto na renda fixa quanto na renda variável. É isso, já entreguei o sistema todinho aí. Na fase de construção, sempre reaporta. Aporte, gente, aporte nos investimentos é a entrada, são os novos montantes, são os novos investimentos, se chama aporte, tá? Porque a gente fala reaporta, reinveste. É bom você saber de alguns termos assim, aportar é investir, é fazer disponibilizar um novo recurso no investimento. Então, o que você faz na fase de construção? Nunca usufrui, deixa aquilo engordar, reinveste, deixa crescer. Esse é o poder da galinha lá dos ovinhos de ouro, né? O montante que está lá se formando é a galinha. A galinha está produzindo os ovinhos. Esses ovinhos, por si só, também vão formando novos pintinhos que vão gerar novos ovinhos no futuro. Então, a gente até pode comer os ovinhos, mas se comer os ovos, vai diminuindo, vai ficando só uma galinha produzindo, né? Quanto mais pintinhos novos produzindo ali, mais recurso brotando, multiplicando, melhor. Agora, se eu vou lá e mato a galinha dos ovos de ouro, o que é aquilo? Mexer nos investimentos, eu mexo no principal, aí você mete a mão na carteira dos investimentos, acabou tanto a sua máquina de fazer ovinhos, quanto a sua máquina de fazer dólar.
Essa é a maquininha de fazer dólar. Então, o que eu faço com os juros, com os rendimentos, com os dividendos, com a correção dos juros compostos? Só reinveste. Junto com seus aportes mensais, só colocar um dinheiro lá, Flávia, e deixar ele corrigir sozinho, corrige nessa velocidade? Claro que não. O reaporte dos juros e os novos aportes também, as novas entradas que a gente vai fazendo mês a mês, nesse plano aqui de 10 ou de 30 anos, é que faz toda a diferença. Jogar um dinheiro lá, deixar ele render sozinho e fazer pequenos aportes, pequenos, médios ou grandes, né? Sei lá o que é pequeno para você, o que é pequeno para mim. Faz toda a diferença. E esse também é o sistema da exponencialidade. O que é a exponencialidade? É tudo que é exponencial, né? Que cresce assim, de forma que se multiplica. É a dobra da dobra aqui, ó. Tem um papel aqui. Fiz uma dobra, dobrou uma vez. Fiz mais uma dobra, virou 4. Isso é exponencialidade, é a dobra da dobra. Fiz mais uma dobra, já até perdi a conta, não sei quantas dobras que deram aqui, ó. É assim, essa é a exponencialidade. A gente não vê isso acontecendo, né, nos juros compostos e nas ações, mas está acontecendo. Quanto mais dobras você for fazendo aqui, ó, é a dobra da dobra. Depois da primeira, da segunda, da quarta, a exponencialidade começa a ser, né, atinge de uma forma completamente desproporcional. O efeito é muito maior com a dobra da dobra da dobra. Pensa nisso, na exponencialidade e nos juros sobre juros. E aí, lembrando que o dinheiro que está crescendo, tá finalizando aqui já, tá? O dinheiro que está crescendo tá te dando renda sozinho, isso é muito bom. Tá te rendendo juros, tá crescendo, tá disponível para você lá também. Esse dinheiro não tá indo embora, não tá preso, ele tá lá, ele é seu também. Além de estar gerando renda, essa renda é automática. Agora, tão bom ou melhor do que o dinheiro em si, do que a renda, o que é? É a liberdade. É saber que você está livre dessa preocupação, dessa tensão. É ter essa renda passiva. Então, mesmo que essa renda não banque toda a sua vida, todos os seus sonhos, mas pensa bem, R$ 1.600, como na simulação que a gente fez, caindo. Pode dar tudo de errado na sua vida, no seu salário, no seu casamento, com todas as suas fontes de renda aí, 1.600 você está ali garantido. Não é o padrão de vida total, não. Mas sobrevive, né, gente? Tem famílias aí que sobrevivem com um salário mínimo. Famílias inteiras, né? Então, o que de melhor essa renda sozinha, qualquer renda passiva, qualquer fonte que você for construindo, compra. Não é só o dinheiro, o gostinho do dinheiro parado. É esse gostinho da liberdade. O dinheiro trabalhando sozinho, de forma automática, e a renda passiva, ela te compra liberdade. Não tem valor e riqueza maior do que essa. Liberdade, tempo de qualidade, paz emocional, saúde mental, tempo mais disponível para sua família, porque você fica tranquilo, sabendo que ficar sem comer ou sem morar, você não vai ficar, né, com as despesas básicas, com o mínimo ali de saúde. Lembrando que a gente fez uma conta aqui de 1.600 ou de 17 mil reais, que aí já muda completamente o patamar de renda. Tá? Mas pensa sempre nisso. Quando você for pensar aí no esforço, no sacrifício de sair esses R$1.000, primeiro que sua vida não vai parar. Você não vai tirar esses R$1.000 e deixar de viver. Não, a vida continua. Você vai só traçar um plano para separar R$1.000 ou 500 ou 2.000, né? O número aqui é só uma simulação. Mas sua vida vai continuar. Então, o que de melhor esse plano te gera, mais do que o conforto financeiro, que por si só já é muito bom, mas essa paz emocional, esse tempo de qualidade, essa liberdade e essa saúde mental. E isso não tem preço. Isso não tem milzinho por mês que pague, né? Porque isso gera um efeito colateral na vida toda da pessoa, nas relações, na tranquilidade, na autoestima, na saúde, no sono, na ansiedade. Isso tem um efeito colateral maior do que a bola de neve de juros, né? Lembrando que as outras áreas da vida também requer o seu cuidado, o seu investimento normal. A gente está falando aqui de uma gavetinha da vida, que é a financeira, e que afeta e melhora as outras áreas da vida, sim, mas que não concorre, não compete, né? Mas é que serve para favorecer as outras áreas da vida também. Beleza, povo ricamente da terça-feira matinal? Olha só. Então, eu respondi aqui para Kel, que não é na poupança, Kel, são investimentos mais inteligentes. Quanto melhor se alongar, tirando reserva de emergência, tá? Quanto mais você puder alongar, deixar por prazos maiores, visto que é um plano longo, né, de 10 anos e tudo, melhor. Esquece poupança para esse tipo de plano, nunca vai funcionar.
renda fixa mais alongada, mais segura possível, e o Tesouro Direto é uma ótima opção, ou nos CDBs mais longos aí de corretoras, desde que você saiba o que está fazendo, ou na renda variável, ou nos dois, não tem que ser em um ou outro não. A Brasilprev é uma previdência, é um fundo, pode ser de renda fixa ou até de renda variável. Então, olha só, Brasilprev não é um produto, é uma previdência, que é uma outra modalidade de produtos que pode ser de renda fixa ou de renda variável, e aí cada um vai ter uma característica. E por se tratar de previdência, Tesouro Direto, beleza. Se tratar de previdência, que é a diferença é que ela tem benefícios e particularidades diferentes dos produtos de investimentos. Tanto que a Previdência ela é regida pela SUSEP, né? Porque ela está debaixo lá do guarda-chuva das seguradoras. Por quê? Porque ela tem um benefício de sucessão patrimonial. Então, se você tem uma Previdência na sua ausência, o seu benefício vai direto para o seu filho, para a sua família, para o seu cônjuge, para quem você eleger. Isso é um benefício muito legal para quem precisa, né? Para quem não tem herdeiros diretos ou não tem a intenção, não justifica em nada ter a Previdência. E esse é o primeiro ponto que eu acho que é um grande diferencial. E ela tem outros diferenciais também, que é o imposto de renda, a vantagem ou a desvantagem do imposto de renda. E aí eu não consigo entrar mais a fundo aqui. Tem 2 vídeos meus no YouTube que explica detalhadamente a parte técnica e a parte fundamentalista da Previdência, para saber se ela é boa ou ruim. O mais complexo dela é justamente a complexidade. É muita coisa para avaliar e por isso muita gente entra sem saber. Pode ser um bom plano para essa construção, ou não, depende da modalidade que você escolheu, tá? Mas ela é bem mais cheia de detalhes, sim, para se escolher. Por isso, muita gente faz mais coisa errada na Previdência. E outra coisa é que ela é terceirizada. Você não consegue escolher as taxas lá, não. Você está na mão de um fundo, né? Você delegou, você terceirizou a gestão aí dos seus investimentos para um fundo de Previdência. Esse fundo é uma cabeça pensante. Ele vai escolher aonde ele aplica. Pode dar certo, como pode não dar. Pode render melhor do que o seu plano, como pode não render melhor. Eu prefiro escolher e saber o que eu estou fazendo. Eu prefiro não terceirizar as minhas escolhas para eu não saber se para eu saber onde é que eu estou errando, onde é que eu estou melhorando, tá bom? Se eu fico refém na mão de um gestor, adianta eu ir lá reclamar? Eu estou pagando para ele gerir para mim, estou comprando a inteligência dele. Ele pode fazer melhor ou pior que eu, não posso reclamar. Estou pagando ele para isso, beleza? E falando de sistema, de banco, a gente sabe como que o mercado às vezes joga não de forma muito transparente, pessoal. Me manda depois, Kel, sua dúvida específica de previdência aqui, porque aqui para falar de juros, né, é o máximo que eu conseguia abordar aqui. Lembrando que a gente está aqui desmistificando, rasgando todo o termo aí de juros, né, mostrando as verdades do que é, do que não é juros, tá bom? Espero que tenha valido a pena. Vê, reassiste, anota, se conecta aí com os números, com as vantagens dos juros na renda passiva e na renda variável. E qualquer dúvida pode me mandar pelo direct, tá bom? Me manda seu detalhe lá também que eu ver se eu consigo te ajudar, Kel. Obrigada a todo mundo que passou aí. Beijo!